Olá, amigos, tudo bem? Tenho uma mensagem importante da parte de Deus, então eu vou direto ao ponto, né? Que Deus venha estar nos ajudando e nos orientando. Vamos orar. Senhor Jesus, abençoe essa pessoa que vai ouvir essa mensagem, Pai. Nos ajude, nos fortaleça e nos ajude a compreender os eventos proféticos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós sabemos que na Bíblia Deus ele sempre se revelou através do número 7. Né? O número 7 é como se fosse uma assinatura de Deus, podemos dizer assim. Né? O arco-íris que Deus fez tem 7 cores. As igrejas são numeradas em forma de 7. O sábado é o 7º dia. Naamã, para ser curado da lepra, teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Por fim, Deus se revela sempre por esse número 7. Nós sabemos que Apocalipse 18, corrigindo. Nós sabemos que Apocalipse 13, né, verso 18, fala sobre o número da besta, que é o número 6666. Nós sabemos que Apocalipse 13, verso 17, diz que a marca da besta, nós adventistas entendemos que a marca da besta vai ser a guarda do domingo, porque a marca da besta, ela nada mais é do que uma cópia da marca de Deus, descrita em Apocalipse 20, verso 20. Em Apocalipse 13, ali, o verso 16 e 17, fala que um número vai estar atrelado à marca. Então eu creio, particularmente falando, através aí de estudando esse assunto há mais de 18 anos, eu creio que o número 66 simboliza assim imperfeição, né? Significa a imperfeição em contrapartida com a perfeição divina. O número 7 simboliza a perfeição de Deus, o número 6 a imperfeição. Mais um detalhe importante ali, queridos, que nós devemos destacar, é que Apocalipse capítulo 13, versos 16 e 17 diz que o número vai estar atrelado à marca. Então eu creio que o número 666 ele está relacionado justamente às ações de Satanás para colocar a marca. Isso quer dizer o quê? Que o domingo, ele sempre vai estar, a guarda do domingo, que nós entendemos que será a marca da besta, não é ainda, né? Porque ainda não foi dado o decreto de forma mundial, mas quando ser dado esse decreto, domingo se tornará a marca da besta. E de acordo com Apocalipse 13, versos 16 e 17, essa marca precisa estar atrelada ao número. E eu creio, né, que o número 666 é as ações de Satanás para colocar a marca. Isso quer dizer o quê? Que o número 66, eles são as ações de 6. Ou seja, Satanás usará o número 6. O número 6 vai estar envolvido, sim, com a marca. E nós vamos ver isso aqui. Tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia. Vou tentar ser bem direto, de forma clara, né, para entender essa questão do número atrelada à marca. Então nós sabemos que o número de Deus é 7, o número de Satanás é 6. 666, 3 vezes imperfeição. Ou seja, o número 666 serão as ações de Satanás para colocar a marca. E nós sabemos que o documento preparatório para o decreto dominical, ele existe, e ele se chama Laudato Si. É claro que nós entendemos também que a marca da besta, ela não vai estar isolada, ela vai vir junto com outras leis misturada para uma forma de acessibilidade do homem. Aqui no livro Eventos Finais diz que o domingo vai ser colocado, aqui nesse livro, Ellen White diz, né, que o domingo vai ser colocado para melhorar a moralidade da sociedade. Então isso quer dizer que o domingo vai estar atrelado a leis morais, né,
a leis que envolvem leis civis, comportamentais. Então, de uma certa forma, ela está nos dizendo que o domingo vai vir vinculado com outras leis. Então, queridos, esse número 6, ele tem que estar atrelado à marca. É isso que a profecia diz, né? Apocalipse 13, 16, 17, lá diz o quê? Que não poderá comprar e nem vender quem tiver a marca e o número. A marca nós sabemos que é a guarda do domingo. Que é não, né? Que vai ser a marca do domingo. E o número tem que estar atrelado a isso. Então eu creio que o número está relacionado às ações de Satanás para colocar a marca. Então o documento, né, preparatório para o decreto dominical, ele existe. Isso não é uma invenção de adventista, ele existe. Esse documento foi feito em 2015 e ele se chama Laudato Si, foi feito pelo Papa Francisco. E esse documento, ele foi criado em 2015 como uma resposta ao aquecimento global. E os cinco primeiros capítulos do documento falam sobre ações dos países para combater a crise climática. Mas o sexto, olha o 6 aí, o sexto capítulo fala especialmente da guarda do domingo como uma resposta à crise climática. Ou seja, o domingo é colocado ali no capítulo 6 da Laudato Si como a Eucaristia da Terra, apresentando uma dimensão ecológica, que é possível sim diminuir os efeitos climáticos descansando, se o ser humano descansar no domingo. Ali está de forma clara. Então esse documento tem 6 capítulos, e a guarda do domingo está especificada no 6º capítulo. Só isso já é um motivo suficiente para a gente acreditar o que está escrito lá em Apocalipse 13, verso 16 e 17, que a marca vai estar atrelada ao número. O que é o número 666? Não é um número simplesmente de 666, é um número separado, sequencial, onde está dizendo da seguinte forma, que Satanás ele vai colocar a sua marca em sequência de 6. Essa marca pode, esses 6 podem envolver tanto documento, como eu estou acabando de citar aqui. A Laudato Si tem 6 capítulos e o domingo está no 6º capítulo, e pode também estar envolvendo datas que ainda nós não sabemos. Por isso nós não podemos afirmar que o decreto dominical vai sair ano que vem, vai sair 2025, 2027, não. Como Ellen White diz, a profecia ela é progressiva. Nós vamos entendendo a profecia conforme o tempo vai passando, as coisas vão ficando esclarecidas, nós vamos entender. Foi o que aconteceu na época de Lutero. Lutero conseguiu identificar a primeira besta que emerge do mar como Roma papal. Só que a segunda besta que emerge da terra ainda estava obscura. Então os reformadores não conseguiram na época deles descobrir quem é a besta que emerge da terra. Mas conforme as profecias foram seguindo seu curso, com um estudo minucioso, detalhado da fisionomia dos chifres da besta da terra com a besta que emerge do mar, nós entendemos sim que a besta que emerge da terra é os Estados Unidos da América, que para os reformadores era obscuro, mas agora ficou claro. Isso é apenas um exemplo para mostrar que a profecia ela é progressiva. Conforme o tempo vai passando, as coisas vão ficando claras. Uma coisa tem que estar clara: o número está atrelado à marca. A marca e o número não se separam. Está lá em Apocalipse 13, 16 e 17. Então, isso aqui é uma opinião minha, particular, né? Através dos estudos durante esses 18 anos, né? Eu entendo dessa forma. Né? Essa é uma posição minha particular, que a marca e o número eles estão ligados de forma simultânea. Então nós temos aí o número de Deus, que é o 7, e o número de Satanás, 666. O documento papal Laudato Si tem 6 capítulos, e no 6º capítulo está inspecionada a guarda do domingo. Gostaria de ler com vocês
né? Vou tentar ser bem breve nessa mensagem. Daniel, capítulo 3. Eu não vou ler todo o capítulo. Vocês conhecem esse capítulo aqui, diz o quê? Que Babilônia, na figura de Nabucodonosor, levantou uma estátua no campo de Dura e reuniu toda a sociedade ali, envolvendo artesãos, os tesoureiros, né, os príncipes das províncias, para adorar aquela estátua. A estátua também tinha uma medida profética, né? Os 6 também estavam envolvidos ali na medida da estátua, né? Aqui no capítulo 3 de Daniel, capítulo 3 de Daniel, verso 1, diz assim: o rei Nabucodonosor levantou uma estátua de ouro, né, 6 côvados, tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Nós vemos aqui o que? Um tipo do decreto dominical. Por que o tipo? Isso aqui é apenas uma ideia de como o decreto dominical vai ser colocado. Como a gente sabemos disso? Pelo que Ellen White escreveu nesse livro aqui, livro Eventos Finais, a página 85. O que ela diz aqui? Ó? Eu vou ler a página 85, o capítulo Leis Dominicais, segundo parágrafo. Ela diz aqui, ó: a história se repetirá. Ela está se referindo a esse evento da estátua aqui. A religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho, que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. Olha o que ele mais está dizendo aqui. Que o domingo, o decreto dominical vai ser estabelecido da mesma forma que foi estabelecido a estátua de Nabucodonosor. Aqui no capítulo 3. Então, o que aconteceu lá é o tipo. O que vai acontecer agora é o antítipo. Isso quer dizer o quê? Nós precisamos nos atentar detalhadamente como foi colocada essa estátua. E nós vemos que nas medidas da estátua, os 6 ali, né, está envolvido. Né? Nós sabemos que o documento papal tem 6 capítulos. Então quer dizer o quê? Que os 6 também está envolvido. Então, queridos, Satanás ele assina nesses números 6, 6 e 13. Esses são os números dele, onde envolve aí uma espécie de numerologia satânica, onde Satanás usa desses números para poder aí colocar a sua assinatura, queridos. E eu gostaria de destacar aqui com vocês aqui o verso 3, né, de Daniel, capítulo 3, verso 3, assim, ó: então se reuniram os sátrapas, né, os prefeitos, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, oficiais, todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua, né? E o verso 4: e o pregoeiro pregou em alta voz, dizendo: ordena-se povos e línguas que se curvem diante da estátua. Verso 5: quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da sambuca, do saltério, da sinfonia e toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então, queridos, um outro detalhe importante aqui é que foram tocados 6 instrumentos para adorar a estátua. Esse é o detalhe. O pregoeiro falou o seguinte: ao som da buzina, do pífaro, da sambuca, buzina, pífaro, sambuca, harpa, saltério e gaita de foles. 6 instrumentos. Só depois que lá o povo do passado ouviu os 6 instrumentos é que eles poderiam se curvar diante da estátua. Eles não poderiam se curvar na buzina. Eles não poderiam se curvar no pífaro. Eles só poderiam se curvar depois que ouvisse esses 6 instrumentos. Aí eles se prostrassem diante da estátua. Isso quer dizer o quê? Os 6 está envolvido na adoração a Satanás. Entendeu, queridos? Isso quer dizer o quê? Se Ellen White está dizendo que o decreto dominical vai ser colocado da mesma forma que foi colocado a estátua de Babilônia aqui no capítulo 3, se aqui
na página 85, ela está dizendo que a história vai se repetirá. Ela diz aqui, ó, o primeiro dia da semana será exaltada como foi a estátua de Babilônia. Então, os detalhes envolvendo o número também tem que estar embutido, queridos. Por isso que Apocalipse 13, 16 e 17 diz o quê? Que o número e a marca tem que estar envolvido. Então, o número 666 é justamente o quê? As ações de Satanás para colocar marca. A Bíblia está nos dizendo, o Espírito de Profecia, o seguinte, que o domingo, a guarda do domingo, vai estar relacionado ao número 6. O número 6 vai estar embutido aí. E são sequências de 6. Então são 666. Isso quer dizer o quê? Pode envolver documentos e datas. É isso o que a Bíblia está nos orientando. Então o número e a marca vai estar unido. E nós vimos aqui que teve 6 instrumentos. Depois dos 6 instrumentos, sambuca, saltério, gata de foles, pífaro e assim por diante, o povo tinha que se curvar. É o mesmo sentido. Isso quer dizer o que, queridos? Se aqui nós temos o tipo, o antítipo vai ser a mesma coisa. O ano passado, o Papa Francisco ele fez uma plataforma de ação Laudato Si. O que é essa plataforma de ação? Essa plataforma de ação ela tem um cronograma que acompanha os capítulos do documento. O que acontece, queridos? A previsão do movimento Laudato Si é cumprir um mandamento, ou seja, um capítulo da carta por COPs. Na COP 26 foi atendido o primeiro capítulo da carta, que é atender o clamor da terra. Os países se reuniram na COP 26 e assinaram uma medida para diminuir a produção de gás, petróleo e carvão. Agora na COP 27, em 2022, eles vão querer atender o segundo capítulo da carta, que é atender o clamor dos pobres, né? A COP 26 foi atender o clamor da terra. Agora na COP 27 vai ser atender o clamor dos pobres. O que é atender o clamor dos pobres? É ajudar aqueles países pobres que não tem como combater a crise climática sozinhos e vão precisar de investimento. Por isso existe um fundo global, um fundo verde global. Existe bilhões de dólares nesse fundo. O que eles vão querer fazer na COP27? Ampliar esse valor para que os países possam contribuir mais, para que os países emergentes que estão em crescimento possam obter esse valor para poder também combater a crise climática. O que eu queria colocar para vocês aqui, queridos, que aquele movimento Sunday Climate, que foi muito falado no ano passado, o que é o movimento Sunday Climate? Envolve todas as igrejas ali do Reino Unido, Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte, somando ali mais de 20 mil igrejas, somando todos esses países. Eles fizeram esse movimento Sunday Climate ano passado, reservando domingos para orar pelo clima. Só que acontece, queridos, quando terminou a COP26, é isso que é o ponto importante desse vídeo que você não pode pular. É um ponto importante desse vídeo. O CEO, o líder, né, do movimento Sunday Climate, ele se manifestou pelas decisões que foi feita na COP26. Então, eu fui no site em inglês, vocês também têm acesso, podem ter acesso, e traduzi. Eu vou deixar o documento aqui na descrição desse vídeo, também vou deixar nos comentários. Também vou deixar o documento que fala do cronograma da COP27, o que eles vão fazer, na COP27. Já expliquei num vídeo aqui nesse canal, que tem como título
o limite da paciência de Deus ali, eu expliquei sobre o cronograma. Tem outro vídeo aqui que eu coloquei no canal explicando COP27, selamento. Coloquei uma pergunta ali no vídeo. Nesses dois vídeos eu já explico sobre a questão da COP27. O que eu quero colocar aqui, queridos, é as considerações que o movimento Sunday Climate fez da COP26. O que eles dizem desse documento? Eles dizem lá que os países, se referindo ao ano de 2022, serão impulsionados, os países serão impulsionados a cumprir todas as medidas em um ano em vez de esperar 5 anos. A pergunta é, por que eles estão se referindo a 5 anos? Eles falaram assim, os países serão impulsionados a cumprir todas as medidas em um ano em vez de esperar outros 5. Quando eles falam esperar outros 5, eles estão se referindo ao quê? Aos 5 capítulos restantes da carta Laudato Si, do documento papal Laudato Si. Vocês entenderam? Eu vou repetir. Quando o movimento Sunday Climate deixou na nota de imprensa dizendo que eles não vão esperar 5 anos, eles querem dizer o seguinte: se o documento papal tem 6 capítulos, o primeiro já foi cumprido na COP26. É isso que eles querem dizer, que o primeiro já foi cumprido. Então falta 5 capítulos cumpridos. Ou seja, eles estão dizendo ali que se for nesse ritmo, cada capítulo da carta vai ser cumprido de forma anual. Isso quer dizer o quê? Que o segundo capítulo vai, na lógica lá do movimento Sunday Climate, que o segundo capítulo vai ser cumprido em 2022, o terceiro capítulo 2023, o quarto capítulo 2025, o quinto capítulo 2026 e o sexto capítulo 2027. Se cada COP for aprovado um capítulo da Carta do Papa, 2027, o último capítulo, o sexto capítulo será cumprido, que é a guarda do domingo. Ok? Se for seguir esse cronograma, lembrando que tem quem está colocando esse cronograma, não sou eu não estou colocando data aqui. Quem está colocando é eles. Na consideração lá, que eles colocaram foi o seguinte, vou repetir, não tem como os países esperar 5 anos ainda para cumprir tudo. Tudo deve ser resolvido em 1 ano. Isso quer dizer o quê? Eles colocaram nas suas considerações ali que os países serão impulsionados a resolver os 5 capítulos restantes da Carta do Papa esse ano ainda. Esse é o objetivo deles, tá ok? Esse é o objetivo deles. Porém, queridos, os tempos estão nas mãos de Deus. Nós não sabemos quando vai ser o decreto dominical. Mas nós sabemos que o documento existe e o plano já existe. Ok? Só para vocês ficarem por dentro que a coisa é mais séria do que a gente possa imaginar. Eles querem o quê? Adiantar as coisas. Por isso eu vou deixar aqui as considerações do movimento Sunday Climate, envolvendo ali as 22 mil igrejas ali do Reino Unido. Vocês podem ter acesso e podem estar lendo, tá ok? Desmistificando, ou seja, desmentindo alguns críticos que falam que decreto dominical é invenção de adventista, que isso nunca vai acontecer, isso é fanatismo, isso é alarmismo. Existe nesse momento uma organização chamada WASHO. Essa é uma organização, né, que está em todos os países praticamente, né. Eles começaram em 2019, uma organização não governamental, está tendo apoio sim do Vaticano, está tendo apoio de vários países da Europa, começou na Tanzânia, na África, se estendeu para a Europa. Mandei um e-mail para eles, em inglês para eles, diretamente perguntando quando que o movimento vai chegar na América do Norte, nos Estados Unidos. Eles me responderam, né? Eles me responderam ali também no Messenger, ali, que eles têm um canal oficial também no Facebook, que eles estão chegando nos Estados Unidos, que eles estão se aproximando ainda nos Estados Unidos.
O que é essa organização? Uma organização não governamental que foi criada em 2019 para combater a crise climática e para combater a crise de saúde global. Então não é qualquer organização. Um dos programas principais que eles colocaram é o programa Zcaso. O que significa o programa Zcaso? Na sigla em inglês, Z simboliza o zero, K, o zero, né? Z significa zero, zero, o K, carbon, carbono, e o SU, Sunday, domingo. O que é o programa Zcaso? Domingos de zero carbono. Eles têm esse programa. E no Twitter, ano passado, eles colocaram no Dia do Meio Ambiente o seguinte, abre aspas, e vou colocar o link aqui também, aqui embaixo na descrição. Eles disseram o seguinte, que não tem como é que eu posso dizer, combater a crise climática, isso nas palavras deles, combater a crise climática, a crise de saúde sem a guarda do domingo. Lá eles falam que a única solução, eles colocam dessa forma, a única solução para combater a crise climática, a crise de saúde e problema dos trabalhadores é ter um dia comum universal de descanso. Aí eles colocam embaixo assim, consequentemente esse dia tem que ser o domingo. Não foi a Adventista que escreveu, é um pronunciamento oficial da organização WASHO, que eles trabalham através de um ativismo estudantil também, estão presentes quase em todas as universidades da África, está presente nas universidades da Europa, não todas, mas o movimento está crescendo e está trabalhando junto com o Vaticano para colocar todos os capítulos da Carta Laudato Si em vigência. Tá ok, queridos? Então não é invenção de adventista. Você vai ler lá as propostas dele no Instagram, no canal do Instagram deles, também tem no Twitter, para vocês verem que a coisa é séria. Nós sabemos sim que o decreto dominical vai sair nos Estados Unidos da América, conforme a profecia diz. Porém, o movimento Sunday Climate, a organização WASHO, está trabalhando juntamente com o Vaticano na Carta Laudato Si para poder impulsionar a um único objetivo, a guarda do domingo universal. Resumindo, como eu disse, o documento do movimento Sunday Climate, que eu vou deixar aqui embaixo, ele diz bem claro lá, os países serão impulsionados a resolver em 1 ano, em vez de esperar outros 5. Ou seja, em vez de esperar os outros 5 anos para cumprir os 5 capítulos restantes da Carta Laudato Si. Eles querem cumprir tudo em 1 ano. Eu precisei dar esses esclarecimentos para vocês, para mostrar que o decreto dominical é só uma questão de tempo. Isso aqui não é fanatismo, não é alarmismo. Eu não trabalho com alarmismo, não trabalho com fanatismo. Eu só trago aquilo aqui no canal se eu tiver provas. Se eu tiver provas, eu trago. Se eu não tiver, eu não trago. Me fico calado. Mas como tenho provas, eu tenho que mostrar, para mostrar que é real, as profecias é real. Não podemos dizer se o decreto dominical vai sair 2028, 2027, 2030. O que nós podemos colocar de antemão para vocês é que o projeto para o decreto dominical já existe. O documento já existe e ele tem 6 capítulos e se chama Laudato Si. E a guarda do domingo está no 6º capítulo, ok? Então fica com Deus e que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida e que você possa se preparar, porque o fim realmente chegou. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, abençoe, ó Deus, essa mensagem, que ela possa chegar aos teus filhos, nos fortaleça, nos santifique. Porque o fim chegou, Senhor. Sabemos que está próximo o selamento, Senhor. Que todos farão a sua decisão contra ao lado do Senhor. Que nós possamos estar ao teu lado. É o que nós te pedimos em nome